Caros amigos, iniciamos agora o nosso programa Nos Caminhos da História, desta oportunidade, e vamos tratar da última das revoluções internas do Rio Grande do Sul, a revolução ocorrida no ano de 1923. Logo depois da vinheta e abertura, já voltamos. De volta nos caminhos da história. A revolução acontecida no Rio Grande do Sul no ano de 1923, também conhecida como Revolução Assisista, numa referência a Assis, Brasil, né? Ela tem algumas coisas antecedentes a ela que nós precisamos entender para que a gente não se perca na compreensão do que foi aquele movimento revolucionário. Primeiro, nós vamos lembrar, e já tratamos disso, de que a revolução do final do século XIX, a Revolução Federalista, foi uma revolução muito ruim, sangrenta, muita gente morreu, teve a questão da degola, todo aquele embate pelo poder entre Júlio de Castilhos e Gaspar Silveira Martins. Foi um momento muito tumultuado e deixou muitos descontentamentos, sequelas. Teve algumas coisas que ficaram mal resolvidas do final do século XIX. Aí Gaspar Silveira Martins morreu, Júlio de Castilhos também morreu, mas ficaram os seus sucessores, evidentemente. A segunda questão que tem influência é o desgaste natural de governo. Entre 1892 e o momento da Revolução, ou seja, 1922, foram 30 anos. 30 anos de mesmo governo, mesma orientação, com Júlio de Castilhos, Gaspar Silveira Martins, que deixaram seus sucessores, e aí os desgastes foram naturais, sem dúvida nenhuma. A terceira questão, o descontentamento de parte da classe dominante, digamos assim, do Rio Grande do Sul, que é a classe pecuarista. O Brasil, assim como o mundo ocidental em especial, sofre com o final da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial acontece de 1914 a 1917 e há sempre, depois de um conflito internacional desse, sempre sobram problemas, tá? E aí o Brasil também sofre economicamente por conta disso, o Rio Grande do Sul idem. Então nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma ditadura científica do Partido Republicano Rio-Grandense, com essa influência muito forte do positivismo, e as questões de ordem econômica. Para entendermos essa questão da ditadura científica que muitas pessoas falam e tal, implantada por Júlio de Castilhos, com continuidade em Borges de Medeiros, era um regime de governo, uma forma de governo em que a concentração legislativa estava no presidente. A Assembleia dos Representantes, como era chamada naquela época, isso que nós chamamos hoje de Assembleia Legislativa, ela tinha muito mais funções fiscais. Controlava o orçamento, avaliava os relatórios. A questão legislativa era do presidente. E aí tem toda uma questão personalista. Qualquer coisa, a culpa é do presidente. Por quê? Porque ele não dividia com outros agentes políticos os desgastes de medidas, às vezes, não simpáticas, tá? que normalmente acontece. A continuidade administrativa permanente, as mesmas pessoas, a mesma orientação, digamos assim, um modelo em que o governo era técnico, ou devia ser técnico, e era isso que pregava o positivismo. Não havia uma ação política, tá?
E, finalmente, uma orientação de não interferência do Estado nas questões da sociedade. Então, mesmo na crise econômica e a pecuária com dificuldades, as charqueadas praticamente paradas ou com muita dificuldade de colocar seus produtos, especialmente por conta da concorrência da carne do charque uruguaio e argentino, sofre muito. Por quê? Porque o Partido Republicano Rio-Grandense e o governo positivista, ele defendia o livre mercado, entendia que o mercado é que devia regular as relações econômicas, tá? O Estado não intervinha nessas questões. Isso desgostava enormemente quem estava perdendo naquele momento, que era a classe pecuarista. Nós temos também outros fatores que são importantes, principalmente para a questão econômica, para a dificuldade econômica. O governo de Borges de Medeiros, no ano de 1919, encampou as obras da construção da barra e do porto de Rio Grande. Uma obra de alto valor que demandou desencaixe financeiro do Tesouro do Estado para dar continuidade àquelas obras, tanto da construção dos moles da barra quanto para a construção do porto de Rio Grande. E no ano seguinte também encampou a aviação férrea, transformando-a na rede ferroviária do estado do Rio Grande do Sul. Isso também demandou um desencaixe financeiro alto. Então, com o governo descapitalizado, já por conta da redução de impostos, por conta da crise mundial, por conta dessas encampações, fragilizou bastante o Estado. E assim, quando a economia vai bem, a política também vai bem. Quando a questão econômica anda bem, os políticos se aquietam. Eles a questão ideológica sempre fica submissa à questão econômica. Normalmente os políticos se alvoroçam, fazem oposição, fazem grandes discursos, acham que tudo está errado, quando a questão econômica atinge as pessoas que têm influência. Então, isso acontecia no final daqueles primeiros 20 anos do século XX, tá? Ou seja, 1919, 1920, 21, tá? Antecedia o período eleitoral, ou seja, haveria eleições logo em seguida. E aí, com a crise econômica, com todas as dificuldades que eu acabo de relatar, aparecem oposições, surgem as oposições com força. E a figura de Assis Brasil acaba de alguma forma catalisando as oposições, trazendo para si, né, uma espécie de responsabilidade de representar as oposições. Havia 3 grupos de opositores, tá, estabelecidos assim. O primeiro grupo é o grupo dos federalistas, seguidores de Gaspar Silveira Martins, que ainda persistia, ainda pregavam a implantação do regime parlamentarista no Brasil, tá? Que era a pregação do federalismo lá quando a República foi implantada no final do século XIX. Então isso se mantinha, havia um grupo, né? E aí nós vamos ter pessoas assim, tipo Maciel Júnior, Venceslau Escobar, Raul Pila, são representantes desse grupo, nomes importantes desse grupo, dos federalistas históricos, vamos chamá-los assim. Havia um grupo de autodenominados democratas, do Partido Republicano Democrático. Havia o Partido Republicano Rio-Grandense, que era de Borges de Medeiros, e o Partido Republicano Democrático, criado lá por Assis Brasil, tá? E aí nós vamos ter Assis Brasil e Fernando Abbott como os principais expressões desse grupo, chamado dos democráticos, tá?
E ainda nós tínhamos os dissidentes republicanos, os descontentes de dentro do próprio governo, que com o tempo o governo vai se estendendo, aí um perde um cargo, outro perde, não atende um desejo, contraria um interesse, e aí criam-se os descontentes, e aí nós vamos ter os Pinheiro Machado, a família, a grande família de Pinheiro Machado, e os Mena Barreto, que são alguns militares, outros políticos, que são famílias que perderam espaço dentro do governo, perderam força, perderam predomínio, né, nas decisões governamentais. E, portanto, a candidatura de Assis Brasil foi lançada, tá, com a assinatura de 110 lideranças dos vários setores de oposição, e muito interessante, também acompanhou digamos assim, esse lançamento da candidatura de Assis Brasil como opositor, um grande grupo de acadêmicos das faculdades do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Porto Alegre, tá? Que também subscreveram isso. E os principais objetivos declarados, inclusive, de Assis Brasil e das oposições eram, primeiro, impedir que Borges de Medeiros alcançasse o 5º mandato, o seu 5º ano de governo. Segundo, recompor a aliança do governo com os pecuaristas, que era uma aliança antiga, que havia se perdido a partir do momento que o governo deixou de financiar a pecuária. E os bancos locais, principalmente o Banco Pelotense, passou a cobrar as dívidas dos pecuaristas, vamos usar um termo assim, sem dó nem piedade, recebendo inclusive terras e gado em pagamento. E os pecuaristas não tiveram o socorro do governo do estado. Evidentemente que isso criou um desconforto, né? E Assis Brasil pregava a recomposição dessa aliança aí, que era uma aliança política e econômica, tá? E em terceiro lugar, queriam a implantação de um novo modelo administrativo no estado, em que houvesse algumas mudanças na orientação da postura do estado em relação à sociedade, especialmente agindo mais digamos assim, efetivamente nas questões econômicas e nas relações econômicas do estado. Nós temos que entender também que havia um decréscimo na importância econômica do sul do estado e da fronteira oeste, e um início de florescimento importante da indústria na região dos vales, especialmente no Vale dos Sinos, do Paranhana, essa região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que começa a crescer, e da Serra, da região de colonização italiana, tá? Que se expande e que começa a ganhar espaço. E aí nós vamos ter, evidentemente, alguns interesses prejudicados aí, tá? O Borges de Medeiros tem um apoio muito grande dos descendentes de imigrantes alemães e italianos, em detrimento da perda de apoio dos habitantes da fronteira oeste e do sul do estado vinculados à pecuária. Assis Brasil foi candidato, tá? E a eleição aconteceu ainda no ano de 22. O resultado da eleição somente foi divulgado, só foi concluída a contagem dos votos em 16 de janeiro de 1923. E quem apurava os votos era a Assembleia de Representantes. Havia uma comissão de constituição de poderes, um grupo de deputados que fazia a apuração. E essa apuração demorou muito tempo. Essa apuração demorou mais de 2 meses, tá, para serem contados os votos.
A eleição foi a seguinte: Borges de Medeiros, 106.360 votos. Assis Brasil, 34.644 votos ele devia fazer e só fez 32.216. Por que ele tinha que fazer 34 mil? Porque ele tinha que fazer 1/4 dos votos. O candidato à reeleição, no caso aqui Borges de Medeiros, tinha que fazer 2/3 dos votos para se eleger. E fez, segundo a apuração, pelo menos. Depois do intervalo nós voltamos para falar do descontentamento e da não aceitação dos resultados que resultou na Revolução. Voltamos em seguida, não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta aqui nos Caminhos da História. Estamos falando da Revolução de 1923, ou Revolução Assisista. Dizíamos que ocorreu a eleição. Borges de Medeiros eleito ou reeleito para o 5º mandato. Ele toma posse no dia 25 de janeiro de 1923. No mesmo dia da sua posse, nós vamos ter as primeiras manifestações contrárias, tá? E o movimento começa por Passo Fundo. O primeiro movimento que tomou ruas com pessoas armadas, declarando que estavam dispostos a pegarem armas por conta do que acusavam de fraude eleitoral. O deputado Arthur Caetano mobiliza um grupo de pessoas, um grupo de cidadãos, e vai para a praça e vai para Intendência, toma Intendência Passo Fundo. Neste momento, Assis Brasil estava no Rio de Janeiro, dia 25 de janeiro de 23. Estava lá tentando convencer o governo federal a intervir no Estado, alegando fraude eleitoral, alegando que Borges de Medeiros se elegeu de forma inadequada ou atropelando a legislação. O presidente da República, Arthur Bernardes, alega que não tem poderes constitucionais para intervir no Estado e fica de longe assistindo, ou seja, não atende a demanda de líderes do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano de 23, as escaramuças, os descontentamentos, algumas brigas e tal, tomada de intendências, ficou restrita à região de Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, essa região do estado, tá? Nonoai, e não se esparramou pelo estado, nos meses de janeiro e fevereiro. Mas quando chega a abril, tá? Março, lá em abril de 23, a revolução se espalha pelo estado. E aí nós vamos ter inúmeros problemas, inúmeras manifestações e a organização de colunas revolucionárias em vários lugares do estado do Rio Grande do Sul. Chefes rebeldes começaram a fazer agitações e tal, tá? Nós vamos ter assim figuras como Felipe Portinho, lá na região de Erechim, Nonoai, nessa região, e Honório Lemes, na região de Rosário, do Rio Grande do Sul, duas regiões distantes, os dois mais expressivos líderes em termos de arregimentação de pessoas. As unidades revolucionárias deles, as colunas desses dois, chegava aí em torno de 1.500, 1.800 homens, tá? Outras colunas revolucionárias, como do Estácio Azambuja, na região de Santa Maria, o Zeca Neto, ou José Antônio Neto, ou conhecido como Zeca Neto, na região sul do Rio Grande do Sul, Leonel Rocha, na região de Palmeira, que tem dizem assim, colunas com um pouco menos de gente, mas são colunas importantes, revolucionárias.
Do lado governista, o governo do Estado organiza unidades, tá, provisórias junto com as unidades da Brigada Militar. Então, a Brigada Militar tinha várias unidades no Estado, não tantos como tem hoje, evidentemente, mas já tinha 5 ou 6 batalhões, 5 ou 6 regimentos. O regimento é de cavalaria, né, os batalhões são de infantaria, e junto a eles foram criados corpos provisórios de voluntários, tá, com integrantes civis, tá, muitos veteranos, mas também muita gente nova, e muitos voluntários, mas também muita gente compelida a fazer parte, obrigada, né? Há registros de que havia intimidação para cima de famílias. Uma família tinha 3 homens, um pelo menos tinha que ir fazer parte de um provisório da brigada para combater os revolucionários. Esses corpos de provisórios com as unidades ativas formavam brigadas legalistas, né, que chegavam aí até 2.000 homens. Eram mais ou menos em torno de 250 cada corpo provisório, juntavam vários corpos e formavam brigadas aí de em torno de 2.000 homens, 1.500, 2.000 homens. Figuras governistas que se destacaram nesse movimento: Flores da Cunha, General Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, o próprio Getúlio Vargas, Firmino Paim Filho, comandantes de brigadas, né, com tropas regulares. As tropas do governo se dividiram assim, ó. A primeira brigada provisória do norte, sob o comando do Firmino de Paula. A segunda provisória do oeste, sob o comando de Flores da Cunha. Flores da Cunha tinha sido intendente em Uruguaiana. A terceira provisória, sob o comando do coronel Juvencio Maximiliano Lemos, tá? Essa terceira provisória do sul do estado. A quarta provisória do nordeste, pegando a região de Erechim em direção da Serra, liderada pelo coronel Firmino Paim Filho, e a quinta brigada provisória, liderada pelo então comandante-geral da Brigada Militar, Claudino Nunes Pereira, tá? Que operou no centro do estado, na região de Santa Maria em direção de Porto Alegre, toda essa região central. Os revoltosos, eles adotavam táticas de guerrilha. A tática de guerrilha se constitui em formação de pequenos grupos, ataca, retrai, inquieta, se esconde. Nunca houve, nunca demais, mas houveram pouquíssimos encontros de grandes unidades. Teve dois combates na região de Passo Fundo, mais um combate na Lagoa Vermelha, combates que duraram o dia inteiro, com mais gente, assim, mais ou menos aí 700 a 1.000 homens de cada lado, tá? Fora isso, eram pequenos embates. As tropas regulares acabaram usando a mesma tática, tá? Os revoltosos usavam essa tática, os regulares usavam a mesma tática para combater esse jeito de tentar se manter. Toda a revolução, ela na verdade, ela tinha a expectativa lá nos objetivos dela de criar uma inquietação, criar um clima difícil no Estado e, por conta disso, obrigar o governo federal a intervir no Estado. Com base nisso, eles entendiam que poderia o governo federal, numa intervenção, afastar Borges de Medeiros do governo do Estado. Mas não foi o que aconteceu. E os revoltosos ficaram solitos, né? E eles, economicamente enfraquecidos, não tinham muita questão logística, pouca munição, pouca arma, começou a escassear, a gente começou a escassear. O próprio governo do estado também não tinha muitas questões econômicas para fazer uma grande ofensiva de liquidar com os rebeldes. E aí nós vamos ter o segundo semestre de 1923 se arrastando aí, começam as negociações e tal, e parecia uma coisa meio indefinida, assim, tá?
O que nós vamos ter é, no final de 1923, um grande encontro na casa de Assis Brasil, tá? A casa de Assis Brasil era um castelo, o Castelo de Pedras Altas, hoje município de Pedras Altas, tá? Naquela época não era município Pedras Altas, né? Mas Assis Brasil tinha propriedade lá, e lá foram realizados foi realizado um encontro entre representantes do governo de Borges de Medeiros e ele representando as oposições para findar a Revolução. Assis Brasil, na verdade, ele fez uma proclamação depois dessa reunião do dia 14 de dezembro de 23, quando foi divulgada a ata de pacificação, uma espécie de pacto realizado em Pedras Altas, né? Esse é o nome, Pacto de Pedras Altas. Ele fez uma divulgação aos oposicionistas que ele representava, mais ou menos assim: fiz esse acordo e espero que todo mundo aceite, porque foi o que foi possível, e se não aceitarem eu me retiro. Ele ameaçou se retirar, se recolher e abandonar a liderança das oposições, tá? E acabou que fizeram um acordo, fizeram um ajuste, né? Com a participação aí também de representante do governo federal aí, né? O comandante do 3º Exército que participou. O que ficou ajustado nesse pacto, tá? Primeiro, que Borges de Medeiros não poderia mais ser reeleito. Não só ele, não haveria mais reeleição para o governo do estado, para a presidência do estado e também para os intendentes municipais. Seria um mandato de 5 anos somente. Segundo, que os vice-presidentes do estado e vice-intendentes, se fosse o caso, também seriam eleitos juntos e não escolhidos, como era o caso. Na situação, elegia-se o presidente do estado e ele nomeava o vice-presidente, tá? Então, uma das exigências era que o vice-presidente também fosse eleito. Também havia uma exigência de revisão da Constituição de 1891, aquela Constituição de caráter positivista muito forte. E, finalmente, queriam a anistia dos revoltosos, ou seja, que ninguém fosse preso, ninguém fosse condenado, ninguém sofresse consequências, tá? Depois da Revolução. O governo do estado aceitou, na verdade houve uma composição e assim foi concluída a Revolução de 1923. Sobre essa Revolução, é importante dizer assim, que ela teve alguns episódios com problemas, algumas denúncias de gola, de fuzilamento, mas foi muito pouco. Tanto que o historiador Ferreira Filho diz assim, eu vou ler o que o historiador escreve sobre essa revolução e dá uma noção de como ela foi. Diz assim: para gáudio de nossa gente, os guerreiros de 23 portaram-se, em geral, não todos, em geral, como homens civilizados. Foi uma revolução relativamente humana. A prática odiosa de manter os prisioneiros somente até o momento de matá-los foi raramente empregada. E sempre a revelia dos chefes revolucionários. Ou seja, houve, segundo o historiador Ferreira Filho, e isso é unânime de alguma forma entre os historiadores, houve um respeito maior a algumas regras humanitárias que regem não de forma escrita, mas de forma tradicional, as revoluções internas, as guerras civis, né? Houve prisioneiros e esses não foram mortos, tá? De parte a parte. As consequências dessa revolução foram, na prática, o final do predomínio do Partido Republicano Rio-Grandense. Os 5 anos finais de Borges de Medeiros foram relativamente calmos
ele entendeu o processo e foi preparado todo o ambiente para que, em 1928, o governo do estado tivesse somente um candidato a presidente. Coisa que aconteceu somente nessa oportunidade. E o candidato foi Getúlio Dornelles Vargas, eleito presidente em 1928. Ficamos aqui nos caminhos da história. Tratamos hoje da Revolução de 1923. Voltaremos numa próxima oportunidade.